Quando uma pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, ela logo pensa, vou ter que cortar o doce da minha vida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas eu quero lembrar, gente, que com moderação, nada é proibido, tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o diabetes, essa doença que afeta 7% da população brasileira. Bora comigo? (7% da população, 4 vezes 6, mais 17 elevado a segundo. Gente, quase 13 milhões de pessoas aqui no Brasil têm diabetes. E sabe por que essa doença é tão perigosa? Porque ela é silenciosa. Mas como o objetivo aqui é alertar para os riscos e como se prevenir, a gente vai falar bem alto. E para falar sobre esse assunto, eu tô aqui com a Rejane Belchior, que é endocrinologista. Começando pelo básico, Rejane, o que é diabetes? Diabetes é uma doença metabólica causada pelo excesso de açúcar no sangue. O diabetes tipo 1 é por uma doença autoimune, é uma doença que o próprio organismo libera uma defesa contra as células do pâncreas que fabricam insulina, e aí como o organismo não fabrica insulina, aquela pessoa fica dependente de insulina para ficar bem, né? Para ficar bem do diabetes. Existe o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum. A origem dele é uma origem mais metabólica por causa da alimentação errada, por causa do sobrepeso, da obesidade, da alteração de fígado, gordura no fígado, né? Então tem várias origens, né, metabólicas do diabetes tipo 2. Atualmente está sendo, inclusive, tão comum em criança quanto em adulto. Então o diabetes tipo 2, ele está ligado a hábitos de vida? Sim, ligado à alimentação, ao envelhecimento também do organismo, né? Então, assim, ao longo do tempo, quanto tempo que a pessoa comendo errado vai desenvolver o diabetes, né? Se a pessoa tem diabetes tipo 2 na família, tem mais chance de ter diabetes também. Como é que a pessoa que tem diabetes tipo 2 trata? É claro que a base de tudo, de qualquer tratamento de diabetes é a alimentação, né? Alimentação e atividade física. Mas o início do tratamento, quando se há a necessidade de iniciar a medicação no paciente com diabetes tipo 2, é comprimido. Há alguns casos, né, de que ao longo do tempo, com o diabetes descompensado, a pessoa não comendo direito, não tomando a medicação direito, pode acontecer no decorrer dos anos, né, 20, 30 anos, de o pâncreas do paciente diabetes tipo 2 falhar. E nesse caso, aí há a necessidade de insulina. Qual tipo é mais grave? Tanto uma quanto a outra são graves, né? Assim, se não forem bem tratadas. Então, a gente sabe que o paciente com diabetes, o excesso de açúcar em si, ele causa retinopatia, que é a alteração da retina, neuropatia, que é a alteração dos nervos, né? Nefropatia, que é a alteração dos rins. Tem a questão também da cicatrização da pele, né? Como é que funciona? Também está relacionada com a gravidade, assim, com a compensação ou não compensação do diabetes, né? Então, se a pessoa tiver o diabetes muito bem compensado, né, na meta, né, que a gente coloca algumas metas de acordo com o tipo do diabetes, o tipo do paciente, a idade, tudo. Se ele estiver sempre bem compensado e na meta, a tendência é ele cicatrizar bem. Ou seja, uma pessoa que tem diabetes, ela tem que realmente mudar completamente o estilo de vida dela, né? E se ela conseguir ajustar, ela consegue ter uma vida normal. Com certeza. Na verdade, o estilo de vida é essencial para tudo, né? Para redução de tudo. Redução do peso, redução da pressão, melhora de longevidade, né? Que todo mundo tem pensado nisso, né? De melhora de qualidade de vida. Mas o diabetes é essencial a alimentação saudável e a atividade física. E como é que a gente identifica o diabetes? Quais são os principais sintomas? O diagnóstico mesmo do diabetes é um diagnóstico laboratorial. O valor normal da glicemia é abaixo de 100 em jejum. Entre 100 e 125 em jejum seria pré-diabetes. Tá. Acima de 126 seria diabetes. Então a gente sempre tem que confirmar num segundo exame. Então a gente precisa ter 2 resultados
com a glicemia de jejum acima de 126 para a gente confirmar que seja diabetes. Outro critério seria uma glicemia, não precisa ser confirmada, acima de 200, com sintomas. Então, assim, a pessoa está perdendo peso, está comendo muito, está urinando muito, está bebendo muita água e fez uma glicemia, deu acima de 200, não tem dúvida que seja diabetes. Se eu fiz o exame, deu entre 100 e 125, fui considerada pré-diabética, eu consigo reverter essa situação? Consegue. Alguns pacientes até deixam de estar diabéticos, né? A gente nem coloca como cura. Porque como é uma doença metabólica, né? Que existe toda alteração de fígado, de rim, enfim. Não é uma cura. A pessoa não fica curada, a pessoa fica controlada. A gente vê, inclusive, pessoas com diabetes, com glicemia acima de 126, porque mudaram muito o estilo de vida, deixarem de estar com diabetes. Parabéns! Diabetes, a gente não pode falar que tem cura, mas ela pode ficar bem controlada, assim, que ela fique adormecida no nosso corpo. Isso. Existe sim, existe grande possibilidade, principalmente do diabetes tipo 2, né, que é o diabetes associado com sobrepeso e obesidade, de que ele mudando, perdendo peso, ele controle a ponto de, às vezes, até deixar de tomar medicação. Não tem como desassociar diabetes de doce. Quem tem diabetes não pode comer doce de jeito nenhum? Bem, na verdade, a questão é assim, o que é o doce, né? Porque assim, o doce é paladar, né? Então, existe o doce que tem o açúcar mesmo, né? E a gente sabe que quando come açúcar, a glicose sobe. Proibir completamente, dizer que não pode, é muito difícil. E dá então, mais assim, vontade, né, quando não pode. Exatamente, e dá mais vontade. Então, assim, não é que não possa, é que não deve. Mas que se chegar um momento de você estar numa festa, comer e tudo, que faça aquilo com moderação, ocasionalmente e tudo. Existem algumas coisas que são doces e que são diet, né? O que é diet? É que não foi acrescido de açúcar. Então, existem maneiras de você driblar a vontade de comer doce, comendo coisas que não tenham tanto açúcar. Gente, e eu tenho um último alerta. É muito importante a pessoa estar bem, psicologicamente também, para ter um bom controle do diabetes. O controle é importante ser multidisciplinar, né? Ter o médico, o nutricionista, o psicólogo, né? Tudo junto, para poder a pessoa se tratar bem. Quando a pessoa está bem, ela entende que ela precisa tomar um remédio todo dia, ir para o médico, fazer tudo direitinho, melhorar a dieta. Mas quando a pessoa não tem essa consciência de que o diabetes ele pode ser controlado, você tratando bem, ele pode evitar complicações, como o próprio pé diabético, como um infarto, como um AVC. Então, quanto mais a pessoa tiver a calma, a consciência de que ela tem que fazer tudo direito para evitar aquela complicação, menor a chance de complicação ela vai ter. Você sabia que o humor de uma pessoa com diabetes pode alterar ao longo do dia? Isso ocorre devido à oscilação de glicemia no sangue. A China é um dos países que possui a maior concentração de pessoas com diabetes tipo 2 no mundo. Aproximadamente 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2 são obesas. Homens com diabetes tipo 2 têm maior risco de apresentarem problemas de disfunção erétil. As mulheres com diabetes tipo 2 têm maior propensão a desenvolverem infecções vaginais. Gente, agora eu tô aqui com o Humberto, que convive com diabetes tipo 2 há 20 anos. Humberto, como é que foi? Como é que você descobriu? Você teve algum sintoma? Sim, eu tinha muita sede, sentia muito, mesmo apesar de beber muita água, a boca ficava sempre seca, né? E eu comentei esse fato, conversando com minha mãe, comentei esse fato, ela pegou, ó, você já prestou atenção quando você vai urinar, se algum pingo de urina que cai, se as formigas chegam perto? Sim, eu já prestei, algumas vezes já aconteceu isso, então você está com diabetes. Logo depois eu procurei, marquei uma consulta com um endocrinologista, fiz exames e realmente a minha glicemia estava bem alta. Na época eu lembro que estava com 240 de glicemia, né? E aí comecei a tomar medicação nessa época, né? Tomei durante algum tempo a medicação, mas a medicação depois já não fazia mais efeito, né? Eu tive que partir realmente para a insulina, né? Somente a insulina não consegue controlar a diabetes, né? Eu faço atividade física todo dia, mudei meus hábitos alimentares também, né? Então, assim, a minha vida mudou
muito, né, em termos de hábito, mas mudou para melhor. Mudar seus hábitos e ter uma qualidade de vida melhor, ou então você não controlar e você ter problemas de saúde mais sérios, né? Mas antes de você ser diagnosticado, então os seus hábitos de vida, eles eram mais assim, menos cuidados? Sim, eu não fazia atividade física, não tinha hora para comer, eu comia qualquer coisa, qualquer horário, né? Muito estresse, né? Eu trabalho mais de 12 horas por dia, então assim, a gente tem que mudar algumas coisas, né? Principalmente a questão da atividade física, que hoje se eu não fizer atividade física, eu tenho que tomar uma quantidade de 30% a 50% a mais de insulina. E em relação à alimentação, você não exagerar em algumas coisas, né? Não exagerar em bebidas, em comidas gordurosas, né? E fazer sempre exame de rotina, né? Porque se descobrir o quanto antes, melhor. Com certeza. Sabe um lugar que você pode buscar para ter mais apoio em relação ao diabetes? O serviço de Clínica e Farma da PagMenos. Lá você recebe atendimento individualizado com profissionais especializados. E lá você também tem acesso a diversos serviços que vão te ajudar a controlar o diabetes, como, por exemplo, aferição de glicemia e exame de hemoglobina glicada. Tudo isso em salas equipadas para você ter o maior conforto possível. E aí, gostou desse vídeo? Então curte, compartilha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!